Meu nome é Java, sou advogado criminalista. Nesse vídeo eu conto porque sou ameaçado de morte e as testemunhas dos crimes de um juiz em Goiás estão sendo assassinadas em possível queima de arquivo. Antes de contar essa história, preciso dizer que esse vídeo também vai instruir um habeas corpus em favor da liberdade de meu cliente, o repórter Carlitos, que também é perseguido sem motivo justo por aquele juiz iluminado. O repórter tem um site de notícias lá em Ceres, em Goiás, e recebeu dezenas de denúncias de familiares de presos relatando a ocorrência de crimes de tortura, corrupção, estupros e graves violações dos direitos humanos no presídio. Só a título de exemplo de um dos casos de tortura noticiado pelo repórter, teve um preso que levou um tiro de espingarda calibre 12 com bala de borracha nos órgãos genitais e perdeu os testículos. Após isso, antes do preso ser assassinado dentro do presídio, ele concedeu uma entrevista ao repórter Carlitos e relatou como foi torturado por agentes prisionais. Veja! Eu me encontrava custodiado lá dentro da unidade prisional de Ceres pelos erros que eu cometi no passado, onde que um dia eu estava passando mal, entendeu? Eu estava precisando de uma medicação e chamei lá pelos agentes penitenciários, chamei pelo agente penitenciário Leonardo Marques Farias, que estava presente no dia, e pedi para sair da cela que estava passando mal, e ele não quis me retirar, e como eu estava passando mal, eu continuei insistindo. O agente voltou com espingarda calibre 12, começou a me agredir com palavras de baixo escalão e mirou a espingarda no meu testículo, me deu um disparo, onde que as 3 projéteis da bala e mais um pedaço da cápsula ficou dentro do meu testículo, que isso aconteceu no sábado, e eu só fui cirurgiado na terça, entendeu? Fui agredido verbalmente e ameaçado pelo diretor Guilherme, depois do ocorrido, no dia 25/11/2017, após o ocorrido, ele ligou para o diretor veio, me ameaçou, disse que se fosse ele, dava um tiro na minha cara, falou que quem mandava era ele, que ele tinha as costas largas. Conforme relatou a testemunha que foi assassinada no presídio, o diretor da unidade prisional tinha realmente as costas largas, porque era protegido pelo então juiz da execução penal, o juiz iluminado, que lhe dava ordens e permitia que ocorressem as torturas no presídio. Vejamos mais um fato em que o diretor disparou 4 tiros de arma calibre 12 contra um preso. Um fato ocorrido em Ceres no último dia 3 de julho causou grande repercussão a nível nacional, sendo destaque inclusive no principal telejornal da Rede Record. Nas imagens de segurança mostram a ação violenta do diretor da unidade prisional de Ceres, Guilherme Soares Vieira, contra um reeducando dentro da unidade prisional de Ceres. O fato ocorreu na tarde do último dia 3 de julho, já sendo apurado pelo Ministério Público do Estado de Goiás e também pelo Núcleo de Controle Externo de Atividade Policial e Penitenciária e também pela Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás. No vídeo, o diretor da unidade prisional de Ceres, Guilherme Soares Vieira, aparece desferindo 4 tiros contra um detento da unidade. Os tiros foram dados por uma arma calibre 12, ao que tudo indica são balas de borracha. O caso causou grande repercussão pelo fato de o reeducando, mesmo depois de imobilizado, continuar sendo agredido por alguns funcionários da unidade prisional de Ceres. As torturas já ocorriam no presídio há muito tempo e era de pleno conhecimento do então juiz da execução penal, que ao invés de cumprir com o seu dever para apurar o caso, simplesmente ameaçava suas vítimas. Vou mostrar uma carta escrita pelos presos, na qual pediam socorro ao mundo. Diziam os autores da carta que, abre aspas, o juiz autoriza e apoia os policiais e agentes a torturar e espancar os detentos, alegando que a cidade é dele e que quem manda é ele, fecha aspas. Dentre outras coisas, disseram ainda os presos que, abre aspas, tendo o juiz o poder de designar os defensores públicos,
pouco adianta por serem manipulados por ele, Dr. Lázaro Alves Martins Júnior, tendo ao seu lado o advogado que representa os direitos humanos nessa cidade, Dr. Luciano do Vale. Fecha aspas. Essa carta é mais uma prova que aquele juiz iluminado manipula e subjuga o presidente da subseção da OAB de Ceres. Basta dizer que, em outro caso, o juiz iluminado, em um dos seus surtos psicopáticos, expulsou uma advogada do fórum aos gritos e ameaças, através de força policial, porque ele se descontrola quando tem interesse na causa. Daí a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, publicou nota de desagravo em favor da advogada, que teve as prerrogativas profissionais violadas pela conduta praticada pelo juiz iluminado. Agora veja como o juiz iluminado manipula o presidente da subseção da OAB de Ceres, que convocou quase 100 advogados da comarca para assinar uma moção de apoio ao juiz iluminado contra a advogada que foi expulsa do fórum. Perceba que aquela carta dos presos relatou fatos verdadeiros sobre as manipulações e crimes do juiz iluminado. Porém, tal carta nunca chegou ao destino, porque ela foi entregue à mãe de um dos presos e interceptada pelo juiz iluminado, que na sequência passou a perseguir suas vítimas dos crimes de tortura. Agora vou mostrar, através de documentos e provas, a manipulação do juiz iluminado para obstruir a investigação. Ele entrou em contato por telefone com o delegado para instaurar um inquérito policial contra o preso que entregou a carta para a mãe pedindo socorro. Conforme a narrativa do registro policial do delegado, o juiz de direito da comarca de Ceres, Lázaro Alves Martins Júnior, entrou em contato via telefone com essa delegacia de polícia e relatou ter sido vítima de ameaça de morte praticada pelo reeducando. Olha o estado de psicopatia desse juiz, dizer que um preso ameaçou de morte um juiz que está solto. E o pior é que, conforme esse outro documento, o juiz iluminado relata que determinou ao diretor da unidade prisional, Guilherme, que apurasse administrativamente o ocorrido. Informou o juiz iluminado que o diretor Guilherme veio trazer o que foi apurado. Todavia, ele orientou ao mesmo a aguardar ser intimado para apresentar suas apurações em sindicância. Note que o juiz iluminado confessa que orientou o diretor da unidade prisional, e isso comprova o interesse do juiz e a proximidade entre eles, porque um juiz não pode orientar ninguém. Em outras palavras, o juiz iluminado mandou os possíveis torturadores apurar os crimes de tortura, e o resultado não poderia ser outro, porque os presos oprimidos e torturados desmentiram os próprios relatos, porque foram julgados pelos seus algozes. Em seguida, o juiz iluminado oficiou a delegacia de polícia, desta vez para instaurar um procedimento penal contra a mãe do preso, mensageira da carta, e os demais presos que assinaram a missiva, na qual pediam socorro ao mundo extramuros. Perceba que, no ofício à delegacia, o juiz iluminado quer que suas vítimas sejam processadas e condenadas pelo crime de formação de quadrilha e outros. Daí as vítimas do juiz iluminado foram indiciadas pelo crime de denunciação caluniosa, inclusive a mãe do preso. Ou seja, o que pretendia o juiz iluminado era punir com mais 8 anos de cadeia uns pobres desgraçados apenas por haverem tentado mandar uma carta ao mundo exterior pedindo socorro. Até que o promotor de justiça pediu o arquivamento da ação e o juiz iluminado ficou contrariado demais e por isso passou também a ameaçar e perseguir o promotor, que não atendeu aos seus intentos criminosos, porque também, enquanto tramitava a ação do juiz contra os presos, o repórter Carlitos havia provocado o Ministério Público Federal em razão dos crimes de corrupção na unidade prisional.
Então chegou a determinação para o promotor de justiça de Ceres apurar os crimes do presídio, quando certamente tomou conhecimento da verdade dos fatos. E quando o juiz iluminado soube que seu nome foi mencionado pelas testemunhas dos crimes de tortura, passou a fazer de tudo para obstruir a investigação do Ministério Público. No ápice da loucura, ele expediu um ofício para o presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, uma entidade privada, conforme consta nesse documento sigiloso. E como prova da sua insanidade mental, ou melhor, psicopatia, porque o juiz iluminado, em mais uma de suas manipulações, pediu ao presidente da Asmego para quebrar o sigilo telefônico do promotor de justiça e, o que é pior, do gabinete da promotoria, como também pediu a quebra de sigilo telefônico do repórter Carlitos, a quem ele de forma pejorativa apelida de Foguinho. Dentre outras loucuras do juiz iluminado, ele também chegou a requerer ao presidente da Asmego as imagens das câmeras de segurança do prédio da promotoria de Ceres para desqualificar a independência funcional do promotor de justiça, em completo desrespeito às leis e às instituições. Isso é uma afronta ao Ministério Público. Em seguida, o juiz iluminado, em mais uma de suas atitudes intimidatórias, expediu ofício à delegacia de polícia para abrir um inquérito policial contra o repórter Carlitos, para investigar se existe algum fundamento às aluções feitas em eventual aliciamento de presos para prestarem depoimento em procedimento na promotoria de justiça em troca de benefícios, como se o repórter tivesse poderes para isso, para conceder benefícios em execução penal. Curiosamente, o delegado, manipulado pelo juiz iluminado, requereu a quebra de sigilo telefônico do repórter Carlitos, com a nítida intenção de investigar o promotor de justiça, conforme também foi requerido a Asmego. E o promotor de justiça deu parecer favorável à quebra de sigilo telefônico, o que comprova que nada tem a temer, conforme mostra esse documento. Desse modo, o repórter Carlitos está tendo sua vida devassada através de escutas telefônicas ou telemáticas, num enorme peso e desonra por se ver investigado por órgãos policiais, por um fato que nem sequer se constitui crime, porque jamais foi crime ensinar as pessoas a procurar o Ministério Público como guardião dos verdadeiros interesses da sociedade. Mas o juiz iluminado se achava o dono da cidade, e no seu senso de superioridade alarmante, porque na sua loucura ele decidiu se investigar a si mesmo e submeter a investigação dele contra ele à homologação da corregedoria local e, logicamente, concluindo pela sua inocência em mais um jogo de cartas marcadas num circo armado. Na investigação do juiz iluminado contra ele mesmo, ele chegou ao ponto de interromper as audiências para questionar o réu se sabia de tortura no presídio. Veja essa audiência. Deixa eu perguntar uma coisa que não tem muito a ver com isso aqui. Você está preso lá, né? Você presenciou lá a tortura lá? Ué, nessa época até eu levei um tiro lá, sem fazer nada lá dentro. Você levou um tiro? Levei na perna. A pergunta é fora do contexto, doutor, é só porque a criminalidade está muito forte na parte da instituição. Aí eu estou tentando perguntar essas coisas, o senhor me perdoe, tá? Não. Observe que o juiz iluminado se desculpou com o advogado do preso por interromper a audiência e disse que a criminalidade está muito grande por parte de uma instituição, o Ministério Público. Claramente, ele agrediu a imagem e autonomia dessa respeitada instituição, arrastando na lama a dignidade de um membro ministerial. Agora vou mostrar que quem alicia testemunhas é o juiz iluminado e ele pune suas vítimas com cadeia se não fizer o que ele quer. Veja essa audiência de justificativa para tratar da regressão de regime
onde o preso chegou escoltado pelos supostos torturadores e o juiz iluminado inicia a tortura psicológica. Boa tarde. Boa tarde. Luan Davidson Falconeres da Silva. Luan, por que o senhor parou de frequentar, de recolher lá? Não parei não, doutor. Eu tava dormindo, fui preso lá, cheguei lá, tinha um mandado de prisão. Daí o juiz iluminado parou a audiência para constranger o preso, para que ele dissesse que o repórter Carlitos estava aliciando testemunhas para prestar depoimento na promotoria de justiça. Sabia que essa audiência era hoje não, mas eu vou aproveitar, porque quando o senhor foi ouvido lá no Ministério Público, quem foi que indicou o senhor para ser ouvido lá? Eu não sei, só me chamaram. Quem estava lá na sala com o senhor? Na sala de onde? No Ministério Público, na hora que o senhor foi ouvido? Tinha uma mulher digitando, acho que era um promotor e um policial. E foi da escolta, né? O Foguinho não estava? Não. Não. Perceba que o juiz iluminado, de maneira pejorativa, apelida o repórter Carlitos, chamando-o de Foguinho, e insiste para que a testemunha relate o que não aconteceu. O Foguinho não estava na sua rotina? Não, sim. Lá dos outros teve, né? Eu não conheço o Foguinho. Então o juiz iluminado passou a intimidar a testemunha, porque em depoimento à promotoria, o preso mencionou a participação do juiz iluminado e do promotor das Flores nas torturas aos reeducandos. Aquela audiência lá, eles me perguntou se eu fui agredido lá dentro, essas coisas assim. Não, você fez várias denúncias lá de tortura, inclusive contra mim e o Dr. Forival. Veja agora que o juiz iluminado insistiu para que o preso mudasse o depoimento em claro aliciamento de testemunha numa sessão de tortura psicológica para obter informações do que o preso disse em depoimento à promotoria de justiça. Mas olha só, lá no seu depoimento, que está assinado pelo senhor, lá está falando que escreveu várias torturas lá contra os reeducandos, contra vários reeducandos, acusou o diretor, acusou um punhado de gente, e no seu depoimento, lá você pega e fala que o Dr. Florivaldo acobertava e ajudava, que eu acobertava e ajudava a torturar vocês. Entretanto, a vítima relatou que o juiz iluminado e o promotor das Flores sabiam das torturas no presídio e nada fizeram, a não ser obstruir a investigação do Ministério Público. Então se sabia, né, de tortura. Sim, o Dr. Florivaldo e eu sabia. E eu falei que não sabia, mas uma vez ocasionou de ter 4 reeducandos totalmente torturados dentro do latão. Eu estava trabalhando lá do lado de fora, o senhor lembra? Que o Rosnaldo correu lá embaixo, conversou com o senhor foi embora sem subir na aula. E no final da tortura psicológica, a testemunha foi punida com cadeia, porque o juiz iluminado determinou a regressão de regime. Você vai ser regredido por fechado. Entendeu? Pelo amor de Deus. Essa testemunha também foi assassinada em possível queima de arquivo. E, pasme, o poste urinou no cachorro, porque o juiz iluminado passou a me acusar do assassinato dos presos, conforme se vê nas informações prestadas por ele à corregedoria local, onde ele informa que a oitiva atenta do vídeo deixa claro que o grupo representante é quem poderia ter algum interesse em queima de arquivo da aludida testemunha. Várias outras testemunhas foram mortas ou sofreram atentados, foram torturados, e algumas estão em estado vegetativo e outras até fugiram com medo de serem assassinadas. Eu também precisei fugir porque fui ameaçado de morte pelo juiz iluminado. O meu sogro faleceu de infarto fulminante após ser torturado psicologicamente pelo juiz iluminado para obter informações de onde eu estava, porque queria minha prisão a todo custo.
Em uma das ações criminais do juiz iluminado contra mim, o promotor de justiça foi arrolado como testemunha de acusação e disse que o meu sogro esteve em seu gabinete antes de falecer, relatando a tortura psicológica que vinha sofrendo, e relatou que o meu sogro disse a ele que eu estava sendo ameaçado de morte pelo juiz iluminado. Assista o depoimento do promotor de justiça e ouça o que meu sogro lhe disse antes de falecer. Em relação ao falecido senhor Chicola, Francisco Calimã, o sogro desse rapaz, eu posso dizer que ele me procurou algumas vezes sofrendo muito, porque essa história teve um prosseguimento que eu não saberia descrever exatamente, mas parece que passou até a haver ameaças de morte entre eles, e esse Chicola vinha me procurar porque eu estou na comarca há uns 15 anos, né? E ele tinha uma certa confiança comigo, era amigo do desembargador Orloff, e ele estava sofrendo muito com isso, esse senhor Chicola, o sogro do senhor Calimã. Me parece que a uma certa altura a sua filha teve que fugir da cidade acompanhando o marido, não sei para onde foram, e ele chegou várias vezes a chorar na minha promotoria, e eu dizendo que eu realmente não iria me envolver nisso, e ele dizia que estava sofrendo com aquilo. Ele era uma pessoa hipertensa, e justo naqueles dias, pouco depois, ele veio a ter um infarto fulminante e faleceu. O que eu posso dizer é que não sei se esse rapaz cometeu um crime em fazer essas denúncias contra o magistrado, ou se ele sinceramente se sentiu mesmo ameaçado pelo magistrado. Talvez até não esteja presente o dolo. Qual é o dolo? A vontade livre e consciente de fazer uma acusação injusta contra alguém, e seja aí um recurso que ele tem. Essa pessoa passou fugida daqui também. Como eu já disse, a filha do senhor Chicola o pai morreu sem ver a filha por conta dessa história. Se dizia ameaçado de morte, coisas assim. Essa altura eu me afastei dessa história, né? Eu tenho mais que cuidar. Mas eu acho que realmente faltou habilidade, faltou humildade. Nós, como servidores públicos, às vezes, nós temos que engolir algumas coisas também nesta vida. Você não pode ficar o tempo todo agredindo, ferindo, maltratando, acusando. As pessoas hoje em dia não aceitam mais esse tipo de tratamento, né? Do serviço público, todos temos que ter essa noção de igualdade, de urbanidade, de respeito. E eu acho que essa história podia ter sido evitada desde o início. Agora veja o depoimento do juiz iluminado com tom de perseguição política, em que ele clama a justiça corporativista de Goiás pela minha prisão. Ele tem propagandas na internet de Dr. Java, todas as propagandas políticas, Dr. Java com aquela marca da Bombril, 1001 utilidades. Ele vive tentando ser candidato a deputado federal, vereador, deputado estadual. Ele é barrado pelo próprio partido, que isso aí eu consegui na época verificar. Os partidos não o aceitam e ele pega e tenta ser candidato através de liminares, através de ações, e é um problema sempre grave, mas ele sempre está lá na lista do TSE. Se diz morador daqui, se dizia morador de lá, mas está sempre candidatando lá na Paraíba, e agora na última ele candidatou como Dr. Java, e a esposa dele meio que imediatamente virou doutora Java. Os dois eram candidatos a deputados. Eu não sei o resultado também, mas são muitas ações. Ele é uma pessoa maligna, isso eu não tenho dúvida nenhuma, capaz de fazer qualquer coisa, por mais errada que seja, sem qualquer tipo de consciência, inconsequente, para que ele se dê bem, para que ele passe por cima, para que ele apareça, para que eu não sei para quem que ele quer passar essa imagem de poderoso, de forte, que faz todo mundo se dobrar a ele, mas a intenção dele é ficar
aparentemente, o que eu vejo é uma pessoa que quer ficar rica, poderosa, sem trabalhar, sem ter esforço e prejudicando quem quer que seja. É o tipo da pessoa que, se ingressar no poder público, se tiver algum poder na vida, ele vai fazer o que não deve ser feito. Ele vai fazer coisas erradas, eu não tenho dúvida alguma que essa é uma pessoa perniciosa. Esse é o tipo de pessoa que precisa de prisão, é uma pessoa que devia estar presa, é um criminoso perigoso, muito perigoso, covarde, frio, e tem um risco dele fazer coisas muito graves contra muita gente, se já não faz. Ele diz que os partidos não me aceitam porque das vezes que eu tentei ser candidato, o partido recebeu uma ligação deles. Perceba que alguma coisa diferente tem aí que não deixa eu ser candidato. Por que será? O tom de perseguição política se revela também na representação criminal em que ele pediu a minha prisão preventiva, porque ele relatou nessa representação que eu tenho, abre aspas, vários antecedentes criminais no estado da Paraíba, sem profissão certa, candidato frustrado a deputado naquele estado, fecha aspas. Quanto a isso, basta eu dizer que a OAB não permite um advogado criminoso em seus quadros e a conduta criminosa desse juiz está sendo plenamente revelada aqui nesse vídeo. Quem está falando a verdade? Eu ou ele? O fato é que esse juiz armou um circo para instaurar dezenas de processos criminais contra mim e manipulou uma juíza que me condenou a uma pena de 5 anos e 10 meses de prisão, com a intenção que eu fosse preso e torturado no presídio dele até a morte, simplesmente porque quando eu morava em Ceres, eu pedi para falar com esse juiz e a ordem dele era que ele não falava com ninguém, porque no senso de superioridade dele, ele está acima de tudo e de todos. E eu não me calo diante de ilegalidades, de atrocidades e de abuso de poder. Por isso, fiz o curso de Direito, passei no exame da OAB, peguei minha carteira de advogado e na primeira oportunidade me defendi das acusações no Tribunal de Justiça em Goiás em sustentação oral e no final fui absolvido daquela condenação à prisão, provando minha inocência. Foi a primeira ação que ganhei como advogado. Daí o repórter Carlitos me procurou para eu ser advogado dele, para defendê-lo da perseguição daquele juiz iluminado. Em seguida, apresentamos uma reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça e fomos muito bem recebidos em audiência pelo eminente ministro corregedor, Dr. Humberto Martins. Na ocasião da audiência, eu e Carlitos, nós estávamos acompanhados de outro jornalista que registrou essa foto e presenciou o digno ministro corregedor determinar ao juiz auxiliar do CNJ que esses fatos de tortura seriam apurados pela Corregedoria Nacional e não pela Corregedoria Local. Isto porque relatamos dezenas de casos em que a Corregedoria Local apurou a conduta psicopática do juiz iluminado e não deu em nada por causa de suas manipulações. Portanto, nesse vídeo ficou plenamente provado os crimes de tortura no presídio e a participação do juiz iluminado obstruindo a investigação do Ministério Público com assédio processual, requisição de abertura de inquéritos policiais, aliciamento de testemunhas e intimidação das vítimas. Teve um outro caso em que o juiz iluminado mandou sequestrar uma testemunha para trazer a presença dele e dizer o que tinha relatado à promotoria de justiça. E se o juiz iluminado não for preso, vão matar todas as testemunhas. Por isso, em razão da gravidade dos fatos, como advogado do jornalista Carlitos, apresento esse vídeo à Procuradoria-Geral de Justiça como notícia-crime contra o juiz de direito Lázaro Alves Martins Júnior e pugnamos pela sua prisão preventiva na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal.
porque resta provado que o comportamento criminoso desse juiz está trazendo prejuízo à apuração dos fatos e colocando em risco a sociedade, o que justifica a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o afastamento preventivo do cargo ante a flagrante improbidade administrativa em atos impregnados de desonestidade e deslealdade. E ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, clamamos pela concessão de habeas corpus para trancamento da ação penal instaurada de ofício pelo juiz iluminado contra o repórter Carlitos, diante da flagrante atipicidade e da evidente falta de justa causa para a ação penal. E por fim, em razão de tudo que foi exposto aqui, peço ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que providencie a proteção à minha integridade física e às minhas prerrogativas de advogado, porque fui ameaçado de morte por um juiz e as testemunhas desse caso que estou atuando estão sendo assassinadas em possível queima de arquivo para inocentá-lo por ausência de provas. E a você que me assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo antes que seja censurado, porque o juiz iluminado manipula outros juízes para censurar meu canal. Até o próximo episódio, se até lá eu não for preso ou assassinado.